Boa noite a todos. Sessão aberta. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Indago aos eminentes pares do outro Procurador Regional Eleitoral. A ata da sessão anterior, se há alguma colocação, necessidade de leitura. Importa o silêncio, então, na aprovação. Então, eu declaro aprovada. Passemos, então, aos julgamentos. Não há pedido de preferência nem de sustentação oral, né? Então, a pauta normal, o primeiro da relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, processo número 40.2271/2010, prestação de contas, deputado federal, Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues, candidato pela desaprovação das contas, anotado aqui o parecer ministerial. Com a palavra do outro relator. Um minutinho, senhor presidente, por favor. Ferreira, pô. Eu tô todo fone, tá? Abriu. O voto não está liberado. Não está liberado. Eu passo ao relatório. É um processo, senhor presidente, é um processo bastante simples, mas o voto não foi liberado ainda pelo sistema, eu vou apenas no relatório. Trata-se de prestação de contas da candidata Neucide Souza, referente à campanha eleitoral para deputado federal pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN-MT, referente ao pleito 2010, que foi apresentado a esse regional no dia 2/11/2010 com documentos. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCA, emitiu parecer preliminar para a realização de audiência. E, embora ela tenha sido intimada para se manifestar acerca do parecer, ela se manteve inerte, não se manifestou. E em parecer conclusivo, a CCA opina pela desaprovação das contas. Novamente intimada para se manifestar acerca desse parecer conclusivo, a requerente também deixou transcorrer o prazo sem manifestação. No parecer de folhas 40 a 41... Não é esse o processo que está em pauta de julgamento. Não é Neuci? Não, é 48.2271, primeiro. Desculpa, senhor presidente. É que eu entrei aqui, é o primeiro da pauta. Não, eu confundi. Realmente. Estava vendo da próxima sessão. Então, trata de prestação do candidato Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues, referente à campanha eleitoral para deputado federal pelo Partido Democrata Trabalhista. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer preliminar para a realização de diligência. Isso, mais ou menos a mesma coisa. Ele foi intimado, mas ficou... quedou-se, não tomou providência nenhuma. Em parecer conclusivo, a CCA opina pela desaprovação das contas, da mesma forma que a douta Procuradoria também, apontando as seguintes irregularidades: não apresentação dos extratos bancários em sua forma definitiva e ausência dos recibos eleitorais utilizados ou não. É o relatório. Parecer? Mantém parecer, senhor. Mantido escrito, silêncio. Com a palavra. Tá, passo ao voto. Conforme relatado, a área técnica desse tribunal e a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestaram pela desaprovação das contas em tela, hoje em julgamento, e apontaram duas irregularidades. A primeira delas foi a não apresentação dos extratos bancários em sua forma definitiva, a qual, no meu entendimento, por si só, já autoriza a rejeição das contas apresentadas. E, em segundo lugar, a ausência dos canhotos dos recibos eleitorais utilizados ou não. Essas foram as irregularidades detectadas pela Procuradoria e pela área técnica do Tribunal.
como são peças obrigatórias exigidas, esses documentos pela lei eleitoral, e então, por força do artigo 29, seu parágrafo 7º da resolução 23.217, essas gravidades realmente são de maior... tem o condão de autorizar a desaprovação das contas. Eu trago no voto que já foi liberado, aqui foi liberado, já. Eu trago jurisprudência dessa corte, em processo de relatoria do então juiz-membro, Dr. César Augusto Bearce, e concluo a minha decisão com base no artigo 30, parágrafo inciso 3º da Lei das Eleições, acompanhando os pareceres tanto da área técnica como da douta Procuradoria e votando pela desaprovação das contas do candidato Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues. Como voto? Dr. Paulo César Covas Fazenda, como vota Vossa Excelência? Com relator, senhor presidente. André Luiz de Andrade Posetti, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? De acordo com o relator. Dr. Sebastião Rodomiro, como vota Vossa Excelência? Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota Vossa Excelência? De acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. O 2 da pauta é a relatoria do Dr. Excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. O processo número 541.940/2010, também prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010. Requerente Carlos Gonçalves Pascoal foi candidato. Parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado, se trata de prestação de contas de Carlos Gonçalves Pascoal, sendo que a Coordenadoria de Controle Interno informou que o candidato não prestou contas relativas às eleições de 2010, aduzindo que no prazo final para o desencargo de tal incumbência expirou-se no dia 2 de 2010. Regularmente intimado para efetuar a prestação de contas, solicitou a dilação de prazo, foi deferido. O requerente prestou contas, as folhas 70 e 88, analisando os documentos apresentados à CCIA, emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligência. Devidamente intimado, o requerente prestou informações junto ao documento. Após a análise da documentação apresentada pelo partido, a CCIA, em relatório conclusivo, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, intimado o candidato silencioso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relator. Relatório, parecer oral. Confirma escrito. Confirmado escrito, excelência. Com a palavra. Tanto a CCIA quanto o Ministério Público levantaram como impropriedades a prestação de contas fora do prazo e o descumprimento do prazo para abertura de contas bancárias específicas para a campanha. Já está assentado na jurisprudência, que eu cito, que ambas as impropriedades são meramente formais e que não causam a rejeição das contas. Por isso estou seguindo o parecer do órgão técnico do Ministério Público para aprovar as contas com ressalvas. É como voto. Uma divergência, tribunal? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Terceiro da pauta, trata-se também da relatoria do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Vossa Excelência, o processo número 487.965, uma representação crime eleitoral, representante Gilmar Gaieski, representado Bernardinho Croceta, advogados, etc., o parecer pelo recebimento da denúncia e, ao final, pela condenação do denunciado. Palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Bernardino Cruzeta, atual prefeito de Juruena, pela prática em tese dos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso para fins eleitorais, previsto nos artigos 349, 350 e 353 do Código Eleitoral. A denúncia foi recebida na data de 12 de 4 de 2011, conforme acórdão número 20.355. Intimado, o denunciado protocolizou alegações escritas, as folhas 477 e 483, aduzindo preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
haja visto que os advogados Nestor Fernandes Fidelis e Vitor Rondon Borges, constituídos procuradores do denunciado, não foram intimados da sessão de julgamento que deliberou pelo recebimento da denúncia. Dando cumprimento ao despacho deste relator, as folhas 493, a Secretaria Judiciária desse tribunal certificou que, por erro, o edital número 46/2011, que diz respeito ao julgamento da pauta, foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral sem que dele constassem os nomes dos patronos do órgão denunciado. O Procurador Regional Eleitoral pugnou pela anulação do Acórdão 20.355-A do referendo do Pleno, com a inclusão do processo em pauta para nova deliberação sobre o recebimento da denúncia. Em 12 de nove de 2011, este relator anulou o acórdão número 20.355, determinando a publicação correta da pauta de julgamento, a fim de que o recebimento da denúncia seja feito pelo colegiado dessa corte. É o relatório. Parecer? Obrigado, senhor presidente, senhores membros, doutor relator. Bom, primeiramente, né, preliminarmente, a questão da nulidade. Penso que não existe maiores dificuldades. Ficou provado, tá bem demonstrada a falha na publicação, na intimação dos advogados do denunciado, de forma que realmente o julgamento foi nulo. Então, nesse ponto, eu me manifesto pela ratificação, né, para que seja referendada, portanto, a decisão do relator anulando o acórdão que receber a denúncia. Uma vez anulado, né, eu já passo ao mérito sobre o novo julgamento de recebimento da denúncia. E aí, embora seja uma questão relevante, uma decisão de recebimento da denúncia não é uma decisão simples, não é não é um ato ordinatório como outro qualquer, exige fundamentação, uma decisão que implica, que traz implicações ao réu, etc. Mas o processo já foi apreciado pela corte, o recebimento da denúncia foi tranquilo, sem maiores problemas, de forma que eu não vejo necessidade de me alongar muito sobre isso. A anulação não se deu, repito, por qualquer questão de mérito, até porque não seria anulação, se fosse essa a hipótese. Meramente procedimental, a razão pela qual essa corte volta a apreciar a denúncia, de forma que não vejo razão para alteração da decisão anterior, que foi fundada em elementos mínimos de prova existentes nos autos. A denúncia não é fantasiosa, não se trata aqui de uma lucubração, de um delírio do Ministério Público. Pelo contrário, existem provas nos autos mostrando que a prestação de contas desse candidato continha documentos falsos. Essa falsidade está comprovada por perícia da Polícia Federal. Então, a materialidade do crime é inconteste, é irrefutável. E a autoria, ao menos no que se refere a um juízo preliminar, encontra provas suficientes nos autos, bastando lembrar que os documentos falsos contêm a assinatura do candidato. Não são documentos que ele simplesmente apresentou à Justiça Eleitoral. São documentos falsos que ele incluiu na sua prestação de contas, às vezes eventualmente de forma imperceptível, inconsciente. Não, ele assinou cada uma dos recibos eleitorais que a Polícia Federal disse que são falsos. Então, é evidente a participação dele na produção do documento falso. Não é preciso ter bola de cristal para prever que ele vai dizer, se é que já não disse, se é que já não disse, vai dizer que não sabia, que não foi preenchido por outrem esse documento, etc. Já é uma questão de dolo, de alta indagação, que não pode ser resolvida
nesse momento. O Ministério Público tem que ter o direito de provar suas alegações e para que e esse direito é exercido segundo o devido processo legal no curso do processo. Agora é necessário elementos mínimos, é necessário provar, é necessário mostrar para a corte que a acusação não é um delírio do Ministério Público, não é algo absolutamente infundado, não é uma perseguição ao candidato, não, é uma tese plausível, factível e que está respaldada em elementos de convicção sérios. Então, só aqui recapitulando, o candidato na prestação de contas declarou arrecadação de recursos, declarou ter recebido doação de vários eleitores que depois vieram ao Ministério Público, à polícia, à Justiça e disseram que nunca fizeram doação para aquele candidato. E realmente, feita a perícia nessa documentação, comprovou que a assinatura nesses documentos, nesses recibos eleitorais de doação, são falsas. E esses recibos têm, além da assinatura, ao lado da assinatura falsa, a assinatura autêntica, também comprovada por perícia, do acusado. Então, exigir mais do que isso é exigir que o Ministério Público se produza prova suficiente para condenação numa fase de mero desencadeamento, mera provocação do processo, mera abertura do processo judicial. Então, sem mais delongas, senhor presidente, me baseando inclusive no que essa corte já decidiu anteriormente, eu requeiro o recebimento da denúncia. Pelo recebimento do parecer. Com a palavra, excelência. Vossas Excelências já têm disponível aí a decisão monocrática. Eu estou votando, obviamente, pelo referendo, né, pelos próprios fundamentos. Houve, de fato, a falha formal que causou a nulidade do acórdão, citando uma jurisprudência aqui do TSE, cuja relatoria do ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido de nulidade, do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, do ministro Arnaldo Lima, e estou votando, obviamente, pelo referendo. Doutor Samuel, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Paulo César, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Doutor André Luiz Andrade, como vota Vossa Excelência? Com o relator, excelência. Doutor Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? De acordo com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, como vota Vossa Excelência? De acordo, excelência. O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão monocrática e declarou a nulidade do acordo 2355 desta Corte e recebeu a denúncia oferecida em relação a Bernardino Crocetta nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Senhor presidente, eu só falei da preliminar ainda, então acho que seria por questão de ordem apenas só falar, embora sucintamente, a Mas respeito você não votou o mérito? Não, Você só tinha votado? preliminar, Então, ainda. retorno. Falar Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão, não precisaria, mas eu acho que por uma questão de formalidade para amanhã, depois de alguém não alegar nova nulidade, né? Então vamos lá. Eu vou fazer uma síntese. Bem na verdade, nós estamos repetindo o que já foi feito, né, devido àquela falha formal. Como bem dito pelo ilustre procurador eleitoral, existe prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Então estão presentes os requisitos processuais e objetivos necessários ao recebimento da denúncia. Despiciando dizer que nesse momento não se adentra o mérito, basta esses requisitos para que a denúncia seja recebida, e aí a parte vai ter todo o direito de se defender com obedecido o devido processo legal, a contraditória e a ampla defesa. Por isso estou votando pelo recebimento da denúncia. É como voto. Alguma divergência? Todos de acordo? Posso se declarar? Então, ressuscito aquela conclusão que já expressei, no sentido de declarar a nulidade do acordo, número 20355, e receber a denúncia em relação ao Bernardino Crocetta nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Quarto da pauta, o processo 61677, um habeas corpus, em relação à autoridade judiciária da 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, impetrante
Paciente, impetrado parecer pelo declínio da competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Desembargador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência, relator, a quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte, cuida-se de habeas corpus impetrado por Zaide Arbi de Joifer Alex Serafini, ambos advogados em favor de Marilza Valentim Chaves da Silva, objetivando fazer cessar a alegada coação ilegal que estaria a sofrer a paciente relativa ao aproveitamento de provas obtidas a partir da quebra de sigilo telefônico, sem a necessária fundamentação para a prática do ato considerado abusivo, o qual, ademais, teria sido determinado por juiz incompetente, qual seja o magistrado que jurisdiciona a 45ª Zona Eleitoral em Rondonópolis. Pleiteio a concessão da ordem com o fito de se declarar a nulidade dos atos derivados da decisão ora atacada, inclusive no que pertine aos procedimentos de natureza probatória a serem utilizados em processos instaurados contra a paciente. Informações da autoridade tida por coatora, folhas 545/546, em que assevera que a quebra do sigilo telefônico da paciente e de outros eleitores foi deferida em medida cautelar autuada sob o número 144/2008, com o fito de apurar crimes comuns de formação de quadrilha e coação de testemunhas, além do crime eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, o que originou, respectivamente, os processos números tais e tais, tendo sido declinada a competência para a Justiça Federal quanto àquele, estando este último em regular tramitação perante o juízo eleitoral. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, folhas 550 e 551, opina pelo declínio de competência desta Corte em favor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, relativamente ao presente feito, em face da remessa para aquela Justiça Federal, da respectiva ação penal em que figura como ré a hora paciente, eis que, com isso, teria deixado o referido juiz eleitoral de ser a suposta autoridade coatora, porque teria perdido o poder de corrigir a alegada ilegalidade, é o sucinto relatório. Doutor parecer. Senhor presidente, senhor relator, vou ser breve, a questão é simples, acho que não vai ultrapassar a objeção de incompetência. Aconteceu o quê? Mais uma das tentativas dessa então candidata de obstar a persecução. Todos os senhores vão lembrar daquele caso de Rondonópolis, suposta compra de votos, no qual ocorreu um flagrante no dia da eleição, envolvendo o candidato Zé do Pátio e o candidato Saquete, à época. E esse processo teve inúmeros desdobramentos. A investigação foi feita e interrompida inúmeras vezes por decisões até mesmo descabidas, esdrúxulas, me perdoem, Vossa Excelência, de juiz anterior desse tribunal, ferindo liminar para interromper ação civil até que o inquérito policial fosse concluído, coisas absolutamente descabidas para impedir que isso aqui, que esse caso tivesse a sua regular persecução, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Na esfera civil, felizmente, aquelas decisões a que me referi, absurdas, foram revertidas por esse tribunal mesmo, reconheceu o descabimento de algumas delas, e o processo seguiu. E agora vem as tentativas de obstar o processo criminal. Também por meio de expedientes, com toda a vênia, com todo o respeito, despropositados, sem o menor fundamento. Aqui, o que houve? Uma decisão do juiz de primeira instância, do juiz eleitoral, determinando a interceptação telefônica da investigada. Estava sendo investigada à época por compra de votos. Crime do artigo 299, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, pena de reclusão de até 5 anos. E por crimes conexos de coação à testemunha e formação de quadrilha, porque surgiu, no curso da investigação da captação de sufrágio, a notícia de que a candidata investigada estava tentando pressionar e coagir testemunhas para que retirassem depoimentos ou para que depusessem a seu favor naquela investigação.
O juiz eleitoral determinou a interceptação telefônica, deferiu a interceptação telefônica. Foi feita a interceptação normalmente e, ao final, o Ministério Público ajuizou a ação. Com base nessa interceptação telefônica, ajuizou uma denúncia, propôs uma denúncia pela captação de sufrágio, pela corrupção eleitoral, melhor dizendo, e outro pela coação de testemunha e formação de quadrilha. O juiz declinou para a Justiça Federal o processo criminal referente à coação de testemunha e formação de quadrilha. E agora vem a investigada, agora atualmente acusada, impetrar um mandado de segurança nesse tribunal para anular a prova da interceptação lá no processo que foi declinado para a Justiça Federal. Dizendo que o processo, que a decisão, que a prova foi produzida por juiz incompetente. Ora, primeiro eu vou me ater a preliminar. Questão da incompetência para o habeas corpus. O processo foi declinado. Hoje o juiz competente é o juiz federal. Não é mais o juiz eleitoral. Como é que essa corte eleitoral vai anular uma prova num processo da Justiça Federal? É uma ginástica para tentar impedir o prosseguimento que beira a má-fé. Porque é óbvio que se há um ato ilegal, se essa prova é nula, quem tem que anular é primeiramente o juiz do processo. E o juiz do processo é um juiz federal. Se ele não anular, ele é que é a autoridade coatora. O juiz eleitoral já não tem mais autoridade sobre esse processo, ele não tem mais como consertar, se é que cometeu alguma ilegalidade, se é que tivesse cometido uma ilegalidade, ele não tinha mais como consertar. Então ele não é mais autoridade coatora. A competência é, obviamente, do tribunal a qual se vincula o juiz federal, que hoje preside esse processo. E se, eventualmente, o tribunal resolver conhecer do mérito, superar essa preliminar, eu só mesmo em nome aqui do princípio da eventualidade, vou dizer o seguinte: a prova foi produzida para instruir um crime eleitoral, que é o crime de captação de sufrágio, ou que, aliás, no aspecto criminal, recebe o nome de corrupção eleitoral. O juiz competente para esse crime, tanto é que ele até hoje é quem preside o processo específico desse crime, era o juiz lá de Rondonópolis. E esse crime, por si só, autoriza a interceptação, que é um crime punido com reclusão. Então a prova foi produzida para esse crime. Pode ter sido produzida para investigar outros também. Mas o fato de ter sido produzido para investigar esse já a legitima. E aí ela pode ser aproveitada naturalmente, já há jurisprudência aos montes, dizendo que a prova produzida num processo, ela pode ser, ainda que interceptação telefônica, ela pode ser utilizada para outros processos criminais e até para fins administrativos. Até para procedimentos disciplinares e para ações de improbidade administrativa, enfim. Uma vez produzida licitamente, ela pode ser utilizada para outras finalidades relacionadas àquilo que foi investigado. Então, não há ilicitude. A prova foi produzida para apurar um crime eleitoral por juiz competente e o juiz posteriormente entendeu por desmembrar, quanto aos crimes conexos, por desmembrar o processo e mandar para a Justiça Federal. Não sei sequer se essa decisão vai vingar, se o juiz federal vai aceitar o processo, porque para mim a conexão é clara, mas por hora o processo é dele. Se alguém pode anular essa prova, é o juiz do processo, o juiz eleitoral, e em sede de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, insisto, senhor presidente, na objeção de incompetência e no mérito pela denegação da segurança. Da segurança não, da ordem de habeas corpus. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, Egrégia Corte, a decisão que nós elaboramos é exatamente nesse sentido, na medida em que, declinada a competência para a Justiça Federal, no análise desse procedimento, para analisar o habeas corpus, tem-se que a autoridade competente não é o Tribunal Regional Eleitoral, e sim o Tribunal Federal da Primeira Região, exatamente de acordo com o parecer
do Procurador de Justiça, nós elaboramos o voto declinando a competência para aqueles sodalizos. É assim que encaminhamos o nosso voto. O voto do doutor Sebastião Rui Almeida. Estou de acordo, Excelência. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. De acordo. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. De acordo, senhor presidente. Doutor Paulo Sérgio Alves Sodré como vota. De acordo. Doutor André Luiz Andrade Posetti como vota. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a incompetência da Corte para conhecer do habeas corpus e declinando para a Justiça Federal. Nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer. Judiciais terminaram? Tenho 3 administrativos, me parece simples. O primeiro deles é o processo número 5 da pauta, o 65.222/2011, requisição do servidor Luiz Carlos Monteiro dos Santos para prestar serviço para o TRMT. Das informações que me foram trazidas, com base no código e nas resoluções do TSE e também desse tribunal, desse regional, e eu acolhi o parecer da diretoria-geral, votando pelo deferimento de requisição Luiz Carlos Monteiro da Silva para prestar serviço nesta secretaria, pelo prazo de 1 ano, a contar da data de efetiva apresentação nesta Corte, precedida de liberação requisitória pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Terminei a expedição de resolução. Se todos estiverem de acordo, passo para o segundo, que é o 6º da pauta, processo 66.606, pedido de dispensa de jurisdição eleitoral do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto. A razão é todos nós conhecidos, que ele que assumiu ou foi requisitado para atividade junto à Corregedoria da Justiça Estadual. O Tribunal Eleitoral que pertencer ao juiz, na apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral, antes do transcurso do primeiro biênio, é assim fixada a nossa competência pelo artigo 9º da Resolução TSE 20.958/2001. Me parece que as justificativas que foram apresentadas estão de modo a acolhê-las, né, para deferir a dispensa antes do término do biênio em razão das funções que está assumindo junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça deste Estado. E aí nós iremos providenciar a sua substituição através de ofício ao Tribunal de Justiça. Se estiverem todos de acordo, passo ao último, que é a designação de juízes eleitorais substitutos em virtude de afastamento dos titulares no mês de novembro de 2011. E assim estou acolhendo para o Dr. Alexandre Delicato Pampado, doutora Patrícia Sênio dos Santos, doutora Célia Regina Vidotti, Dr. Walter Pereira de Souza, para o Dr. André Barbosa, Dr. Anderson Gomes Junqueira, respectivamente de Diamantino, Cuiabá e Água Boa. Todos de acordo? Só administrativo. Dando mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.